Olá, queridos amigos e amigas. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, aproveitando os ensinamentos da doutrina espírita para as nossas reflexões e dessa forma nos sentirmos mais fortalecidos nesse período de isolamento social, porque é muito importante que a gente aproveite bem o nosso tempo, não é? Não é tempo de perder tempo. Precisamos desses momentos para analisarmos muitas coisas, revermos a nossa vida. E Maria Helena, então, pediu que nós fizéssemos o estudo de uma das páginas igualmente lindas do Evangelho, que é o Homem de Bem. Essa página foi escrita pelo Kardec e é uma página que nos faz pensar bastante. Porque a gente até queria trazer uma reflexão para começarmos, que é o seguinte: o homem de bem, né? Ou a mulher de bem, é a mesma coisa. Será que, por que Kardec não colocou um espírita de bem? Ele depois escreve sobre os bons espíritas, mas ele colocou o homem de bem. Então, é a primeira pergunta: nós precisamos ser espíritas para nos tornarmos pessoas de bem? E nós sabemos que não. Muitas pessoas são pessoas de bem e não são espíritas, porque, na verdade, o mais importante não é a nossa condição, vamos dizer assim, aquilo que nós professamos, não é? Mas é exatamente aquilo que fazemos, como agimos, a nossa maneira de ser. E eu conheci uma pessoa, até da família do meu marido, que era inclusive materialista, mas uma pessoa de uma bondade, um tio dele, uma pessoa de uma bondade, de uma amorosidade, de uma forma de ser muito generosa, e ele nem em Deus ele acreditava, pelo menos enquanto esteve aqui encarnado, né? Ele não, quer dizer, dentro da crença católica que a família professava, ele não se identificava, digamos assim. Mas era uma pessoa extremamente generosa, alegre, bem-humorada e um homem de bem, né? A gente sempre lembra também do Betinho, também porque o Betinho ele não se prendia a rótulos, a conceitos exteriores, ele queria fazer o bem. As pessoas tinham necessidade, as pessoas tinham fome, e ele mobilizou muitas pessoas, e o filho dele continua nesse trabalho, fazendo o bem pelo bem, né? Sem olhar a quem ele faz, né? E dessa forma, então, nós vamos vendo que o mais importante não é nada que está no nosso exterior, não são as nossas palavras doces e brandas, não é isso. É a maneira como nós nos comportamos diante daquele que sofre, diante daquele que precisa, diante do próximo e no mundo, não é? É um comportamento sereno, um comportamento de alguém que realmente está em paz interiormente. E isso é muito importante, não é? Então vamos pensar um pouco a respeito do que Kardec nos traz sobre o homem de bem. Para começar, Kardec diz
Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, o homem de bem, ele começa assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É aquele que interroga a sua consciência se ele agiu bem e ele está em paz, não é? É aquele que deposita fé em Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus e na sabedoria de Deus. É aquele que sabe que sem a permissão de Deus nada acontece. E se submete à vontade de Deus, se coloca à disposição divina para o que, como se diz, para o que der e vier, né? Tem fé no futuro, as coisas podem estar as mais tenebrosas possíveis sob o ponto de vista, vamos dizer assim, das questões que nos cercam, e nós estamos vivendo um período muito difícil, não é? Porque é algo inimaginável que vem pela frente. A gente realmente não sabe e precisamos consolar a si mesmo, consolar aos outros e fortalecer a nossa fé, sabendo que nada nos acontece sem que o nosso Pai Celestial não saiba. Então, diante de situações tão desafiadoras, nós precisamos lembrar que o planeta está passando por uma grande transformação. E essa mudança, essa situação que nós estamos passando faz parte dessa mudança. Lembrando também que se nós estamos vivendo essa situação difícil, ela é melhor do que nós poderíamos viver se fossem outras situações. Então, por mais difícil que a gente esteja vivendo, nós poderíamos estar em situações mais dolorosas. Então, no texto de Kardec, Kardec diz que o homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, não é? Então, nós colocamos os bens espirituais acima dos bens temporais. Não é fácil, não é nada fácil. E nós estamos exatamente vivendo situações assim. Mas nós fomos preparados para isso. Se nós estamos encarnados neste período, é porque não é à toa. É porque nós nos preparamos e aceitamos a prova. E agora, toda essa bagagem que a doutrina nos traz nos será muito útil para vivenciarmos esta parte. E aí continua Kardec dizendo: o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Aceitar as provas e as expiações sem murmurar é um desafio. É você realmente confiar na bondade e na justiça divina. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Isso é o mais importante. Em todas as pessoas, ele vê irmãos. Então, ele trata a todos em igual forma. E diz Kardec: em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem
com palavras malévolas que fere com seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Dureza, né? Então, o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. Isso resume tudo. Todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra, trazemos um passado de muitos erros. E tivemos essa grande bênção de conhecermos a doutrina espírita. Então, nenhum de nós pode atirar a pedra em ninguém, porque, primeiro, que não é um ato cristão, não é? Mas isso ainda não conseguimos de todo fazer na nossa vida, na nossa trajetória, e precisamos nos esforçar bastante. O homem de bem, ele nunca se compraz em dizer os defeitos alheios, não é? De evidenciar, de comentar os defeitos alheios. Isso daí não ajuda. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, o respeito ao outro, o respeito à natureza, o respeito a tudo que Deus colocou na terra, o respeito a si próprio também, porque o respeito começa por si próprio, não é? É algo fundamental. Mas essas questões são tão difíceis, tão difíceis. Aí Kardec encerra dizendo assim: não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, quer dizer, existem muito mais. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, a gente não alcançou, mas continuamente estamos nos esforçando para alcançá-las. Então, esse esforço, reconhece-se o verdadeiro espírita, né? Pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, esse esforço, essa vontade, essa insistência interior de se melhorar é o mais importante. Então, assim, nós estamos encerrando esta nossa reflexão a respeito do homem de bem, desejando que todos nós possamos estar bem, em paz, orando muito, vigilantes e com bom ânimo, para passarmos por todas essas situações, lembrando que Jesus segue à frente. Muita paz para todos. Fiquemos com Jesus.